Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa o horário que você está assistindo, o que importa é que aqui você é sempre muito bem-vindo. A EpoCast no ar, mais um capítulo da EpoCast, e a EpoCast é um podcast produzido pela Aepocam. Para quem não sabe o que é a Aepocam, você está aqui pela primeira vez, a Aepocam é a Associação dos Escritores e Poetas do Careiro. Tá? E hoje nós estamos finalizando a nossa saga aqui na Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago. Se você não acompanhou as outras entrevistas, nós tivemos já a entrevista com os alunos aqui da escola e a nossa querida professora Elane Mendes, que cuida aqui da biblioteca. Nós também tivemos a nossa querida pedagoga professora Francisca, que acredito que o vídeo dela também, quando você estiver assistindo esse vídeo, o vídeo dela também eu acredito que já vai estar no ar. E hoje nós estamos aqui nada mais nada menos com quem é a pessoa que comanda este pavilhão da esperança, conhecido assim carinhosamente, inclusive no hino da escola, Tomé Ferreira Santiago. Seja muito bem-vindo ao nosso EpoCast, Genevaldo Gomes Alves. Genevaldo Gomes Alves. É porque a gente conhece no dia a dia com o professor Genevaldo, né? Sim. E aí a gente não tem aquela curiosidade de perguntar, professor Genevaldo, qual é o teu sobrenome? É Genevaldo Gomes Alves, né? E bem hoje... simples. É o mais simples possível. Gomes Alves é o que mais existe, né? Eu acho que não, acho que Souza e Silva. Será? Não, eu tô falando assim, ó, por exemplo, ontem a gente tava lá, a Lúcia falou assim, Lúcia Gomes. Aí o outro não sei o que, Alves. Então Alves e Gomes é presente muito aqui, né? Uhum, verdade. E hoje também nós temos aqui a nossa querida poetisa, Cíntia Cardoso. Tudo bem, Cíntia? Tudo sim, Welton. É isso aí. Gente, os alunos aqui no dia a dia da escola, desde o primeiro dia de aula, né, já se depararam com o diretor. Aí eu falei, opa, diretor novo na área, né? Os alunos têm essa visão assim de, e agora vamos fazer bagunça, vamos ficar ali quietinho e tal, observando como é que vai ser essa nova gestão, né? O novo diretor, como é o novo diretor. E aí ao longo do ano os alunos vão se acostumando ali com o dia a dia e vendo, né, o trabalho acontecendo, assim, a postura do diretor, enfim, uma nova forma de trabalhar, uma nova abordagem, enfim, tudo novo, né, quando se inicia uma gestão. E aí a ideia seria a gente conhecer um pouco mais assim, sobre a tua biografia, como é que foi a tua infância até chegar aqui na escola, né? Mas já começando a falar de biografia, nós conhecemos o diretor, o gestor Genevaldo Gomes, mas a gente não conheceu o aluno Genevaldo Gomes. Como é que era o aluno Genevaldo Gomes na escola? Eu lembro que acredito que nos primeiros anos, né, a minha mãe foi chamada na escola e ela achava, assim, eu nunca fui muito quieto. Então eu sempre gostei muito de correr, por isso que hoje eu vejo esse menino correndo aí, eu entendo eles. Então na época que eu estudava, a diretora, a direção, não sei quem fazia isso, tinha um quadro que eles colocavam os alunos que eram mais, vamos dizer assim, ativos. Corria no corredor e dava muito problema. Então toda semana praticamente minha foto estava lá com a cara vermelha, suada, assim. Então ela foi chamada várias vezes sobre isso. Aí depois que eu saí da primeiro ciclo, aí na parte do ciclo, aí eu já comecei a querer entender um pouco mais, né? Comecei a estudar mais um pouquinho. Aí a mãe foi chamada de novo porque foi passado um trabalho para casa, não lembro qual foi a matéria, mas era um livro que a gente respondia. E a professora passou 2 páginas. E como era no final de semana, eu fiz o livro inteiro. Aí a diretora chamou e disse, olha, não era para ele fazer o livro inteiro, era para ter feito só 2 páginas. Aí ela disse que eu tava junto, né, nessa época, eu não lembro, que eu sou meio ruim nesse caso de memória. Aí ela disse, a mãe falou assim, que disse, como é que você fez isso, não sei o quê? Aí eu disse, tá, me dá uma borracha que eu apago. Aí eu apaguei todo o livro de novo. Apagou todo o livro. E eu já tinha feito tudo de lápis naquela época. Aí você teria que fazer de novo, isso, né? Aí daí a gente foi passando, né? Passando. Cheguei no ensino médio, estudei numa escola de tempo integral, lá em Manaus, Marco Antônio Vilaça. Que era, no caso, só tinha 2, né? Que era Petróleo em Portela e Marco Antônio Vilaça. Então a gente tinha uma rixa com a outra lá. Hoje tem muitas, né? Várias. Só de curiosidade, é de qual bairro? Lá na Cidade Nova. Cidade Nova, né? Tá. E a outra era Petrópolis, eu acho, não lembro muito bem onde que ficava outra. Mas eu sei que essas 2 aí tinham aquela rivalidade, né? Aí eu estudei o meu ensino médio lá, primeiro, segundo, terceiro ano. Foi onde eu aprendi a jogar xadrez, tocar violão, ping-pong. Aí eu comecei a descobrir, né, essas outras habilidades que eu não sabia que eu tinha, no caso. Aí depois disso comecei a faculdade.
Mas em algum momento, assim, na sua adolescência, principalmente, né? Que a gente só vai começar a pensar em profissão, em alguma coisa que fazer no futuro, já ali pelo ensino médio, né? Sim. No começo, alguns muito tardios terminam o ensino médio e não conseguem se identificar, como foi meu caso. Mas assim, na adolescência, você já tinha uma identificação com a educação ou isso foi algo que aconteceu depois? Depois. Eu tinha uma identificação com matemática. A matemática sempre foi o meu ponto forte, desde muito pequeno. Agora você falou, eu lembro que a mãe disse que quando, eu acredito que 7º, 8º ano, eu era chamado para explicar alguns assuntos do 5º e 6º. Eles me chamavam na sala para ir para lá, para me ensinar a questão de matemática, né? Que é simples, né? As 4 operações, mas eu conseguia entender desde sempre. Aí isso despertou, só que assim, não pensava, né? Como a gente era adolescente, ninguém pensa em ser um professor de matemática, por exemplo. Mas aí quando eu cheguei no ensino médio, mesma coisa acontecia, eu ensinava lá, ajudava os colegas. Aí teve 2 que falou pra mim assim, por que tu não faz professor de matemática? Eu digo, eu não quero ser professor não, tenho paciência pra isso não. Aí quando saiu, aqui, né? aí a gente realmente é a minha primeira opção. Aí pra não dizer que eu saí do médio, já fui pra faculdade, que não foi isso que aconteceu, né? Eu tive que passar pelo quartel antes. Aí depois que eu passei pelo quartel que eu decidi estudar. Sim. Foi. Entendi. E isso aí eu tenho até pros seus ouvintes aí do podcast, eu deixo uma dica aí, né? Aluno homem, né? Que quer servir, antes de se alistar, antes de servir, procure uma faculdade. Porque aí você já entra como um oficial. Olha que legal. Eu como não Maravilha. tinha, eu tive que entrar como aluno mesmo. Aí, depois que eu soube dessa informação lá dentro. Mas aí, pronto, aí depois do exército, aí sim que eu servi, que eu fui procurar continuar meus estudos. E não parei mais. Que bom, né? Que bom. Já já a gente vai continuar falando sobre a questão da formação, né? Tá. Cíntia, como foi a tua trajetória? Eu faço essa pergunta sempre para todos os nossos queridos poetas da Ipocam, de como foi a tua trajetória como poetisa mesmo. É claro que você tem um trabalho aqui na escola, que tem muito a ver com o que você executa na sua arte, né? Que é na arte da escrita. Você escreve muito bem, né? Eu não sei se em outros podcasts eu comentei sobre isso, que eu considero você uma escritora compulsiva, que é aquela escritora que escreve de tudo e sobre tudo e muito, em grande quantidade, né? Você se considera, falando de você mesmo, você se considera uma escritora compulsiva ou não? Eu estou exagerando. Na verdade, eu comecei a pensar sobre isso depois que você comentou. É mesmo? Sim. Mas eu tenho mania de escrever todos os dias. Olha que legal. Sim. Às vezes eu faço uma só frase, algumas frases, né? Poesias curtas. E tem dias que eu escrevo um texto, 2 textos grandes. Então, na verdade, eu devo ser meio compulsiva mesmo. Tem vezes que eu escrevo até à noite. E independente do lugar que eu esteja, eu escrevo. Se eu estiver em casa, eu escrevo. Quando eu estou na escola que eu tenho tempo, eu escrevo. Às vezes eu sento aqui no refeitório para observar os alunos em sala. E eu escrevo. Eu escrevo na secretaria. Eu escrevo em lugares diferentes. Independente do local, eu sempre estou escrevendo alguma coisa. É muito bom, né, quando a pessoa tem essa inspiração natural, né, para produzir, para escrever. Eu queria muito ter isso, né? Você já me falou sobre isso. Eu sou muito movido pela questão externa, né? As questões emocionais externas me motivam a escrever. Se não está acontecendo nada, eu não escrevo nada. Se não está acontecendo nada com você, você não tem assunto para escrever. Eu não tenho assunto. Já você não, você desenvolve bem essas questões, né? E assim, quando que foi o início de tudo? Você lembra? Sim, eu lembro. Poesia? Eu lembro porque isso faz parte de mim, né? Então não tem como esquecer. Eu nasci no interior, né? Interior do Amazonas, interior aqui pertinho. E não tinha muita coisa para se fazer, né? Tanto que eu fui uma adolescente assim, muito ativa. Eu gostava de pular no rio, de jogar bola. Eu passava o dia inteiro fazendo alguma coisa. Então nós andávamos uma longa distância para ir para reunir com os primos, com os colegas da escola para jogar bola, eu e os meus irmãos. E eu amava estudar. Era
não tinha luz elétrica, né? Então a iluminação era lamparina. E eu estudava à noite. Eu acordava de madrugada, tipo 1h, nós dormíamos cedo, eu acordava 1h, 2h da madrugada, ia estudar para a prova, ia fazer meus trabalhos. E eu amava desenhar e pintar também. Isso lá na infância ainda. E aos 13 anos, eu não sei, na verdade eu não sei direito o que aconteceu comigo, né? Mas aos 13 anos eu escrevi meu primeiro texto. Esse texto ele não existe, porque... Não sei, eu acho que no momento eu não valorizei, né? Achei que fosse uma simples ideia que eu estava escrevendo. Eu escrevi meu primeiro texto. Mas eu sempre amei, desde que eu comecei a ler, eu era ainda muito pequena, 5, 6 anos, eu já comecei a gostar de poesia, né? E você pode me perguntar, mas por que assim tão cedo? O meu pai cria. O meu pai, ele é poeta. Ele não é reconhecido, mas ele tem histórias inteiras escritas, e ele tem essas histórias na mente, ele guarda, entendeu? Como se fosse um arquivo de computador. Eu não consigo fazer isso. Tem que estar escrito para eu poder ler. Eu escrevo agora, daqui a 5 minutos já foi. Esqueci tudo. E eu volto lá. Ele não, ele guarda. Verso por verso. E ele cita... em qualquer lugar, assim como se estivesse lendo no papel. Maravilha, maravilha. Professor Genevaldo, existe muito aquele meme de o professor, né? Ele fica ansiando pelas férias, né? Fica torcendo para que chegue as férias. Aí tem aqueles memes do professor correndo assim, os alunos atrás dele, da recuperação, né, e tal. O gestor também torce para que chegue as férias. Como é que tá o coração aí? Assim, eu posso falar como professor, que realmente isso aí eu realmente esperava, era muito esperado as férias de professor, porque realmente o professor entra de férias. O diretor, é meu primeiro ano nessa escola, mas assim, a responsabilidade é outra. Então as nossas férias, eu não vou ter férias. É verdade. Então é verdade. assim, o diretor não anseia por essas férias. Porque vai continuar cuidando aqui administrativamente. Vem a parte administrativa. A parte pedagógica termina, mas aí vem a parte administrativa. Eu não tinha pensado nisso. Preparação de matrículas e instalação, lotação de professores. Então tudo isso aí a gente já começa a pensar em 2026. Verdade. E assim, eu ia perguntar, né, o que você ia fazer, o que você vai fazer nessas férias, né? Você vai ficar aqui, né? Ficar trabalhando, né? Mas assim, como é o Genevaldo fora da escola? Assim, você é uma pessoa que chega em casa e ouve uma música, assiste um filme, assiste um jogo de futebol, torce para algum time? Como é que é? Com certeza, sou flamenguista. Flamenguista, eu já imaginava isso. Flamenguista e não sou doente, já fui. Sempre comprei, sei lá, diversas camisas. Hoje eu já não faço tanta questão assim por camisa, mas eu sou flamenguista, assisto todos os jogos do Flamengo. E assim, eu gosto muito eu sei tocar violão. Já toquei na igreja, não aqui no Castanho. Quer dizer, eu vim uma vez que eu tocava no Araçá, né? Então fui convidado para vir tocar aqui na igreja do Castanho. Uma vez, pretendo, ano que vem, se der tudo certo, lá para a igreja católica, ver se eu consigo me entrosar lá com o pessoal para tocar violão. Cantar, eu não vou dizer que eu canto bem não, mas a gente dá uma enrolada de vez em quando. Uma cantora aqui, assim. Mas é um dos meus hobbies. Quando eu tô aqui, que eu tô muito estressado, aí eu vou lá pra mamãe, que a mãe mora lá na BR. E lá eu coloco os playbacks lá e aí você vai... solto a voz. Olha que legal. Porque eu não um gosto lado que ninguém conhece, né? Eu sou muito tímido, então assim, eu prefiro cantar num lugar que ninguém esteja perto pra ouvir. Passa vergonha. É igual eu, né? Já a Cíntia não. A Cíntia, ela cantou até na praça aqui, né? No dia do evangélico, né, Cíntia? Profissional. Você estava cantando. Sim, no dia do evangélico nós cantamos. Foi um grupo formado pela OMEC, né? Que é a Ordem dos Pastores. Então foi um grupo com pessoas de vários ministérios que participaram desse grupo. Já que a gente está falando de música, Genevaldo, qual é o teu... É música gospel, né? Ou tem outras coisas que você... Gosto musical? Sou bem eclético. A única, assim, vamos dizer, o único estilo que eu não me encaixo muito é no rock. Mas o restante, eu ouço todas as músicas, eu canto. Como assim, não querendo criticar a música inglesa, né, americana, mas quando a gente canta em inglês parece que é mais fácil, a gente desafina menos. Verdade. Então eu gosto muito de cantar em inglês. Também tenho essa noção assim, de que o cantar em inglês é bem mais fácil. E
Cíntia Cardoso, como foi esse processo também de você se descobrir como cantora? Porque você também né? Você canta muito bem, você canta até em outras vozes, faz segunda voz, né? Enfim, você tem essa facilidade de cantar em grupo também. Isso foi desenvolvido na igreja? Sim, na igreja mesmo. Comecei a cantar com 9 anos, grupo de crianças, né? E aí, né, o povo começou a falar que eu cantava bem e tal, e foi chamando. E eu fui participando do louvor da igreja, depois comecei a cantar em grupo. E no decorrer do tempo a gente vai tentando melhorar, né? Então eu escuto bastante música que são músicas gospels, né? Eu sou evangélica, então a minha preferência musical é pelo gospel. E eu escuto cantores diversificados e tento reproduzir, né? A gente tenta copiar alguma coisa. E é isso. E eu canto na igreja. Na igreja nós cantamos, na nossa igreja, que é a IADAN, nós cantamos 3 vezes por semana ou 4, dependendo de como será a programação da semana. Temos ensaio semanalmente, nós temos 2 dias de ensaio. Então é isso. E eu não vivo sem música. São as 2 coisas, música e poesia. Eu amo as 2. Mas vamos lá, vamos falar de formação acadêmica, já para a gente dar prosseguimento na nossa pauta. Professor Genevaldo, a sua formação, o senhor falou no começo que é matemática, né? Inicial, matemática, sim. Inicial em matemática. Além da matemática, quais são as suas outras graduações aí? Vamos lá, eu comecei pela matemática, porque como eu falei, né, tinha descoberto essa minha vocação. Mas eu sempre fui muito fã de tecnologia, então sempre gostei de computador, de smartphone. E para mexer com isso, eu tive que estudar. Então eu tenho um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Como a matemática para mexer com computadores, computação, com códigos, todos os códigos são em inglês. Então eu tenho uma segunda licenciatura em língua inglesa. E como eu sempre gostei de esportes, gosto de jogar futebol. O vôlei eu jogo, mas não sou muito fã, mas eu jogo também, ping-pong, xadrez. Então eu tenho um bacharel em educação física. Aí acaba minhas graduações, são 4. Aí começa minhas pós-graduações. A primeira que eu fiz foi a primeira pós que eu fiz, gestão e supervisão escolar. Ainda estava terminando a minha licenciatura em matemática. Por isso que assim eu falo que sempre foi, não vou dizer um sonho, mas algo que eu almejava era chegar numa direção de escola, assim que eu comecei, né? Então hoje o meu foco é chegar numa direção, mas não mais de escola, quero chegar numa faculdade, numa UEA, numa UFAM da vida, né? Mas aí nós temos algumas, eu tenho, entre todas, para não ficar muito extenso, eu tenho 14 pós-graduações e eu tenho 4 graduações. Todo ano eu faço, eu estou fazendo hoje, eu estou formando, na verdade quarta-feira termina, que foi paga pela SEDUC, pela UFOPA, mentoria de diretores escolares, é uma pós. Eu comecei uma outra pós, vai começar agora dia 19, que essa aí é pelo estado também, só que essa é pela UFAM, em parceria com a SEDUC, de gestão escolar pública do ensino médio. Começa essa daí a partir de segunda-feira e vai até... Olha que legal, ano que vem. Nós temos uma escritora compulsiva e nós temos um estudante compulsivo. Então você continua estudando e assim, pelo que eu estou entendendo, você vai estudar até... Sim. Enfim, já é algo do seu, vamos dizer assim, do seu DNA, continuar estudando. Isso. Olha que legal. Assim, eu tenho uma curiosidade, assim, por exemplo, eu mexo, não sei se vocês perceberam, né? Mas as câmeras que instalou foi eu. Aí você vai dizer assim, você é um curioso. Não, eu fiz um curso pelo IFAM, eletricidade de baixa tensão. Também, né? Então eu tive que fazer eletricidade. Aí você fala assim, mas o que mais que você fazia antes de começar? Eu já consertei celular e computador. Fiz um curso em manutenção de celulares e computação. Então assim, eu tenho, sempre que eu quero fazer algo, eu procuro primeiro me aprimorar. Então eu sempre procuro cursos.
Entre os cursos que eu fiz, não tem nem como, esse eu não numero porque são vários, né? Então esse aí sempre que eu tenho uma curiosidade, eu não dou uma de curioso, chego lá, tu sabe soldar? Sei, mas porque eu fiz um curso de solda. Então toda a parte que eu mexo eu faço um curso. Meio que tudo que você sabe fazer, você fez um curso teoria, antes. Você isso. Cozinha? Não, isso aí não é minha praia. Porque se você cozinhasse, eu ia imaginar que você tinha feito uma graduação em gastronomia, coisa assim. Nem cozinho e nem costura. Genevaldo fez um curso para tudo. Tudo que ele fez que um curso. Pensar, Que absurdo, gente. Que coisa interessante. Uma curiosidade que eu não sabia, né? Porque lá na nossa apresentação, no começo do ano, cada um falando do seu currículo, né? Você falou mais ou menos ali o seu, assim, eu falei, caraca, currículo. Posso dizer mais uma curiosidade minha? Pode, fique à vontade. Tá vendo essa caneca aqui? Eu sempre gostei daquelas canecas personalizadas, né? Então é a famosa sublimação. Fiz um curso de sublimação e eu comprei o maquinário. Eu tenho todo o maquinário de fazer caneca e camisa. Olha que legal. É assim que é a minha vida, é muito maluca. Eu estou assim, não pasmo, né? Mas assim, é legal ver uma pessoa que consegue transformar a necessidade numa oportunidade para se profissionalizar, para se qualificar na educação. Ou seja, tudo envolve a educação, o estudo para você, né? Você consegue trazer isso, porque assim, eu acho que a grande maioria de quem trabalha na educação tem aquela graduação, às vezes uma pós, um mestrado, aí para ali e vai seguir trabalho. Isso. Né? Isso. Já poucos, né, seguem esse método que você usa de vida, né, esse estilo de vida, que é de continuar se qualificando na educação sempre, né? Nunca parar. Mais uma curiosidade. Eu gosto muito de fotografia, não de ser fotografado, eu gosto de fotografar. Então, fiz um curso de fotografia e eu tenho uma câmera daquela profissional, uma Canon, né? Gente. Aí nas minhas horas vagas eu faço vou parar algo desse de tipo. escrever e vou estudar. Eu sempre fui muito eclético, assim, sabe? Então Eu continuo escrevendo, sim. Quem precisa fazer curso sou eu. Que legal, que legal. Você é eclético na educação, né? Sim. Na qualificação profissional, enfim, acadêmica, etc. Né? Isso é muito bom. Assim, eu já queria emendar e falar um pouquinho sobre essa mudança que você teve dessa saída de sala de aula para gestão. Foi fácil tomar essa decisão? É algo assim que você já estava esperando e estava só uma oportunidade? Opa, essa oportunidade que eu queria, você foi lá e aceitou? Ou você tinha outras propostas tentadoras além dessa oportunidade de vir ser gestor da Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago? Assim, eu sempre falo para os meus alunos ou meus colegas, né? Eu não sou bom em dar conselho, porque se o conselho fosse bom, o cara não dava, né? Vendia. Mas aí eu vou contar a minha história agora nessa parte, né, profissional. Assim que eu terminei a minha educação básica, né, o ensino médio, fui pro quartel. Saindo do quartel, eu comecei a trabalhar no distrito e dali eu comecei a visualizar concursos. Então isso virou uma prática minha. Eu tenho não sei se é um vício no bom sentido, vamos dizer assim, de fazer concurso. Então todo ano eu faço 3 concursos. O primeiro que eu fiz foi para administrativo da SEDUC. Foi o primeiro que eu passei. Eu passei 6 meses trabalhando na secretaria. Então, eu sei tudo que fala do CIGEAN ali, eu sei aqueles códigos, porque eu passei 6 meses lá dentro, sei fazer matrícula, sei trabalhar com essa parte, né? Quando eu cheguei lá, eu tava trabalhando, eu encontrei um colega meu de faculdade. Aí ele passava assim, batia lá e dizia assim, tô indo, tá? Porque o professor, ele tem, né, essa flexibilidade. Acabou as 4 horas, vai embora. Já o administrativo não, ele tem que ficar 6 horas na escola. Então eu só saía de lá 1 hora, 11 horas ele ia embora. Aí eu disse, o que tu é? Ele disse, eu sou professor de geografia. Tá, bom. Fiz o concurso pro professor de matemática, pela SEDUC. Agora eu quero sair mais cedo. Aí eu digo, não, vou reduzir minha carga horária, legal. Fiz o concurso, passei, fui aprovado, né, vim trabalhar aqui vou trabalhar no Araçá. Aí fiquei 8 anos, né. Aí eu tive aquela curiosidade, né. O professor trabalha muito, mas eu vejo o pedagogo ali na sala dele, né, tranquilo. Aí fiz uma pós em coordenação pedagógica e fui fazer um concurso lá em Santa Catarina, na cidade de Itapema. Fui aprovado e fui chamado para lá. Isso foi ano passado, para assumir, né? Quando eu cheguei lá para assumir, eu pedi a LIP aqui.
Aí fui pra lá assumir. Quando eu cheguei lá, ninguém me conhecia, né? Porque é uma cidade que ninguém te conhece, você é do norte, né? Toda aquela situação. Aí eu levei minha graduação, levei todas as minhas pós. Quando eu cheguei lá, aí a mulher disse assim: o senhor tem a habilidade aqui pra gente poder assumir o concurso? Eu digo: olha, eu tenho SSSS, qual que você quer, né? Aí ela disse assim: me dê essa de gestão e me dê essa de coordenação pedagógica. E tá. Aí fui lá pra dentro, porque como eu era formado em licenciatura, eles não sabiam que um professor podia assumir essa parte. Na cabeça deles tinha que ser alguém formado em pedagogia. Em pedagogia especificamente, né? Aí eu disse: leve lá para o seu superior. Aí ela entrou. Passou acho que uma meia hora. Quando ela voltou, ela disse: essa aqui lhe dá a habilitação que o senhor precisa para trabalhar. Beleza. Cheguei lá e trabalhei. Fiquei, quando foi final, acho que de setembro, aí surgiu lá um comentário que eu poderia assumir a gestão de uma escola no estado. Que eu já tinha feito PS 2 vezes. O primeiro PS que eu fiz de gestão, eu fiquei em primeiro, sozinho na verdade aqui. Só que não me chamaram, né? Aí esse segundo que eu fiz, eu fiquei em segundo lugar. Porque eu tinha menos idade, né? Mais novo, né? Então, como eu era mais novo, a pontuação foi igual, mas como eu era mais novo, então eu fiquei em segundo lugar. Aí surgiu, né, um comentário que eu poderia assumir uma escola. Aí eu não poderia ficar lá e aqui. Aí eu tive que ir lá e pedir a minha exoneração do concurso que eu tava lá. Pra voltar pra cá. Vida, já pensou? Santa Catarina. Quando eu cheguei lá, aí disse que o cara assim: mas tem certeza? Tem certeza? O que aconteceu? Eu digo: não, tô com uma proposta pra voltar, assim. Aí eles disseram: então já que você quer ir, a gente não tem muito o que fazer, né? Aí isso não era a minha exoneração e eu voltei. Aí fui trabalhar lá no SET e esse ano assumi a gestão aqui. Então assim, se for montar a trajetória, eu passei por secretaria, passei por sala de aula, passei por pedagogia, não aqui no estado, mas fora. E agora voltei para gestão. Então assim, eu passei em todas as etapas que... Tem mais algum lugar assim que você olha assim: não gostei da cozinha? Como eu disse, eu não sou muito bom em comida, né? Então É verdade. Isso aí não me chama muita atenção. Não chama atenção. Cíntia, fale assim, como é que é o dia a dia aqui na escola Tomé Ferreira Santiago, né? Assim, no trato com os alunos, enfim, a tua função aqui na escola é essa questão da monitoria, né? Sim. De estar observando os alunos, de acompanhar eles. Isso. Nesse acompanhar os alunos, você acaba se envolvendo, assim, como é que eu posso dizer? Conhecendo as histórias deles, assim, até tendo assim um afeto pelos alunos e os alunos por você. É exatamente isso? Sim, é exatamente isso. Inclusive eu estou escrevendo sobre isso, o diário de uma monitora. Eu estou escrevendo. É mesmo? Então, como não termina, né? É um serviço que nós temos o período de férias, mas aí nós continuamos com os nossos estudantes. Então é um trabalho que não termina. Por isso eu ainda não terminei de escrever. Mas uma hora eu vou finalizar, né? Dar por finalizado e vou mostrar para vocês. Mas a gente acaba assim criando um afeto por eles, né? Eu conheço cada rosto. Onde eu ver um dos nossos estudantes, eu sei que ele é estudante da Escola Tomé Ferreira Santiago, apesar de não decorar todos os nomes, não tem como, né? Cada turno nós temos quase 400 alunos, né, diretor? E aí não tem como a gente memorizar os nomes, mas o rosto a gente memoriza. E nós temos que ter cuidado para não se envolver, né, na vida pessoal, não influenciar. Mas nós ouvimos muita coisa, vemos muita coisa. Histórias, né? Sim, que eles contam, histórias, né? Até de vivências em casa, com a família, de ocorridos. Mas não pertence a mim, né, entrar nessa parte aí. Porém, eu tento tratá-los bem no dia a dia, conversar quando dá, né? Quando a coisa fica séria, aí eu levo para o setor responsável, setor pedagógico, aí se precisar, a pedagoga chama o diretor, mas eu tento tratar eles bem todos os dias, né? Quando precisam da minha ajuda, eu tento ajudar no que eu posso. E eu gosto de fazer isso, né? Nós, como eu já falei, nós temos quase 400 alunos em cada turno, sendo que de manhã nós temos o ciclo, que é em média 190 a 200 estudantes aí no ciclo, e o horário de merenda deles é bem barulhento, né? Eles correm e brincam e bagunçam, e eu fico de olho para ver se não se machucam, e eu acostumei com isso. O barulho deles não me fazem mal, eu não me incomodo. Podem gritar à vontade, barulhar à vontade, correr à vontade.
eu tô acostumada com eles. Eu gosto de fazer isso. Uhum. Eu só fiquei um pouco curioso desse... O nome do que você está escrevendo? O Diário de uma Monitora. Diário de um Monitor. Você pode dar um spoilerzinho assim? Vai ser o quê? É mais pro lado poético? Contação de histórias? Como é que vai ser assim? Na verdade, eu ainda estou pensando, né, sobre a estrutura do texto. Mas, por enquanto, está sendo uma história. Uma história? Uma história. No caso, uma só ou várias histórias? É uma história com capítulos. Então, os ocorridos, eles estão divididos em capítulos, né? E, por enquanto, está assim ainda a estrutura. Eu não sei se eu vou mudar depois. Eu pensei em fazer em rima, né? Que fica mais divertido. Mas eu estou pensando ainda sobre isso. E lá eu cito alguns ocorridos, né? Emoções, sensações... claro que sem citar nomes de ninguém, né? Mas vai ficar bem interessante. Que legal, que legal. E espero, né, que isso venha logo em breve, né? Mais um conteúdo legal para ser agregado não só para você, na Epocan também, eu imagino, né, que todo o teu trabalho se reverbera na associação, né? Isso é muito bom para nossa cultura, enfim, até para quem vai ler depois, né, vai se identificar com as histórias. Com certeza, né? Com as histórias que acontecem nos corredores da escola, vamos dizer assim. E por falar em corredor de escola, né, professor Genevaldo, quais foram os desafios que você enxergou no começo do ano, não quando você pisou na escola, porque acho que a coisa começa a aparecer no dia a dia, né? No primeiro dia de aula ali, com o primeiro contato com os professores, né? Na semana pedagógica e depois com os alunos. Quais foram os desafios que você enxergou assim? Falei, eu vou ter problema nisso aqui. E você, agora já no final dessa jornada, você conseguiu enxergar como, caramba, superamos, né? Vencemos esses desafios, né? Você pode enumerar ou pelo menos citar um dos desafios que você viu no começo e que você está conseguindo, quando eu digo você, assim, na sua gestão, né? Sim, sim. E se envolvendo professores, alunos e todos os funcionários da escola. Acredito sim que um dos maiores desafios foi a questão de infraestrutura. Eu cheguei aqui quando eu olhei a escola, lá, né? Como é uma escola já com algum tempo, né? De fundação, ela realmente precisa de uma reforma. Já falei isso com o Osânio e já solicitei, né? Mas estamos esperando. Mas aí nós conseguimos, por exemplo, trocar todos os ares condicionados aí, né? Porque realmente precisava. Isso foi uma coisa boa que chegou esse ano, porque nesse calorão que nós vivemos hoje aqui, né, no nosso norte, é muito difícil você ter uma turma com 40 alunos e não ter uma climatização adequada nas salas. Então eu acho que isso aí foi uma forma que nós superamos esse ano, porque realmente nós trocamos todas as salas foram trocadas, inclusive na cozinha, no depósito, não tinha, né, que não funcionava lá. Então, quando vieram entregar a primeira merenda escolar aqui pra gente, o rapaz que veio deixar, ele falou que é a primeira escola que não tinha climatização lá dentro, né? Porém tinha, só que estava queimado o ar-condicionado. Aí eu só tive que trocar e fiz uma readaptação lá. E isso aí foi o que ajudou muito esse ano. Isso aí, eu acredito que isso aí foi um desafio. Temos vários outros, né? Mas esse aí eu posso pontuar como um dos principais. Outro assim que eu posso dizer que a minha gestão foi um tiro que eu dei, assim, vamos dizer que foi uma aposta que eu fiz, foi colocar as câmeras, que não tinha câmeras, né? E logo que eu cheguei, a minha dificuldade, assim, meu desafio maior era esse. Eles falavam coisas pra mim, aí eu acreditava em alguns, outros diziam que não era, e eu falava, e agora? Como é que eu vou saber se é ou não é? Então, muitos conflitos foram resolvidos pela instalação das câmeras. E como eu disse no começo, né, foi eu que instalei isso daí, eu fiz comprar e fui instalando, e graças à minha formação eu consegui baixar os aplicativos, instalei tudinho. Hoje nossa internet não suporta, porque nós temos 22 câmeras na escola, então de vez em quando dá uma oscilação, a gente perde algum fato, mas isso facilitou muito o trabalho. Isso foi um grande desafio também, porque logo que eu coloquei as câmeras, todo mundo pensava que eu estava querendo vigiar. Então eu estava de alguma forma ferindo a privacidade dos alunos, dos funcionários, e não era bem esse meu foco. Professor, só para a gente já estamos aqui já finalizando,
E quais são os desafios para o futuro, tanto aqui na escola quanto na sua vida pessoal? Se é que você pode compartilhar alguma coisa sobre isso com a gente, né? Eu posso falar um pouco do desafio da escola, né? Como eu estava comentando antes de começar, eu falei com a Cíntia que ano que vem nossa escola estará nas mídias. A minha proposta é abrir um canal no YouTube, né? Para divulgarmos tudo que acontecer, fazermos um jornal, porque na verdade esse ano já tinha um cronograma para o Grêmio, mas não conseguimos colocar em prática, que era o jornal Tomé Ferreira Santiago, que era para informar todas as ações da escola durante o mês, durante o bimestre, durante o ano. A minha ideia também é tentar transmitir os jogos interclasses ano que vem, ao vivo, quem quiser assistir. Então isso aí a gente vai colocar um pouco mais de tecnologia ano que vem. Essa é a ideia principal. Inclusive o trabalho do Grêmio foi muito bom, né? Assim, os meninos aqui muito participativos, né, nos outros turnos, no caso no vespertino, e atuando, né, sempre ali na organização com os alunos, às vezes, né, na sala de aula, naquela troca de turnos, estão sempre ali auxiliando. O trabalho do Grêmio foi, assim, para mim foi excepcional, foi muito bom. É incrível comentar sobre o Grêmio, porque logo que eu cheguei, acredito que foi, não sei se foi por empatia, mas eles me abraçaram. E da forma que eles me abraçaram, eu abracei eles. E disse, eu digo, preciso de vocês. Aí eles disseram, eu digo, olha, vocês já estão tudo certinho aqui na parte burocrática. Não, tá tudo ok. Agora eu quero saber a prática, como é que vocês funcionam. Aí eles me falaram algumas situações, eu digo, não. Eu preciso que vocês fiquem conhecidos na escola. Porque o Grêmio, ele é a voz dos alunos. Então, se nós temos 1000 alunos, nós temos 15 representantes no Grêmio, dos alunos. Então, eu pedi para que eles viessem todos os turnos, que era para os alunos conhecerem. Quando chegou agora, eu acredito que julho, agosto, a presidente Bianca, né, chegou comigo e disse, professor, eu não consigo mais sair de casa. Eu disse, por quê? Porque, oi, presidente! Eu digo, tá vendo? Então deu certo. Ficou famosa, né? A ideia era essa, era onde você estiver agora, você é a presidente do Grêmio. Então comporte-se o que você for fazer lá fora, porque vai chegar no meu ouvido. O presidente do Grêmio fez isso, o presidente do Grêmio fez aquilo. Então você não é mais a Bianca, você é a presidente do Grêmio. Do Grêmio, né? Legal. Vamos para as considerações finais, né? Gostaria de começar aqui com o professor Genevaldo. Aí finalizar com você, tá, Cíntia? E uma bela poesia nos aguarda aí no final, né? Professor Genevaldo, considerações finais, qual o recado que o senhor tem para deixar, não só aqui para o nosso canal da Epocam, mas também para todo o corpo escolar, né? Primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui participando. Não parece, eu não sei se parece ou não, mas eu estou bem nervoso, porque eu nunca fiz um podcast antes. Então é a primeira vez. Eu fazia, como eu falei com você no começo, né? Eu fazia, mas não gravando vídeo, somente no áudio. E também eu esqueci de falar, aproveitando que está na consideração final, possivelmente, não vou dar certeza, mas possivelmente ano que vem nós teremos um site que eu também desenvolvo, né? Então eu comecei esse ano a fazer um site do Tomé Ferreira Santiago, onde eu vou colocar as informações lá, jornal, tudo, e vou estar, né, ajudando os alunos. A minha ideia é que faça uma oficina, porque eu não quero ter esse conhecimento só para mim, né? Eu quero passar esse conhecimento para os outros, porque eu vejo hoje a tecnologia de uma forma para ajudar muito. Aí vão dizer assim, professor, mas o senhor proibiu o celular na escola. Não proibi, eu só, nesse momento, está suspenso porque eles não sabem utilizar o celular, eles não sabem utilizar a internet, eles não sabem usar o recurso. Então esse recurso ele é muito importante, só que se for utilizado de forma incorreta, acaba que prejudica muito os alunos. Então por isso que nesse momento eu barrei o celular, eu barrei qualquer tipo de tecnologia nessa parte, né? Mas para o ano que vem, como eu falei, né, vamos fazer formações e nós vamos melhorar bastante essa parte tecnológica na escola. Toda transição tem as suas dores para poder chegar nas suas glórias, né? E é isso. Obrigado. Cíntia Cardoso, você pode concluir para a gente com aquela poesia linda que, só por curiosidade, a poesia é sua ou quem é o autor da poesia? É minha mesmo. Sua mesmo? É minha Opa, mesmo. então vamos lá. O título é Livros, né? Como nós estamos na escola, dentro de uma biblioteca, então vamos falar de livros. Livros. Os livros são a bússola que nos conduzem e nos guiam. Nos levam a longas distâncias que jamais imaginamos trilhar, se não fosse a ajuda dos livros para nos direcionar. Seguram em nossas mãos, nos levam a imaginar um passado bem remoto ou um lindo futuro alcançar.
através de informações que livros podem nos dar. Existe o livro dos livros, chamado Bíblia Sagrada. É um livro especial, é o mais lido da terra, ensina e nos direciona a vivermos sem ter guerra. Além deste livro supremo, espalhado pelo mundo, existem outros milhares que são bem-vindos também. Conteúdo para todas as idades, não desaponta ninguém. A importância do livro depende só do leitor, que escolhe o que serve para se alimentar. Ingerindo informações, conhecimento terá. Existe uma frase sábia de um excelente escritor, ficou registrado em livros e vai durar para sempre. Quem muito lê, muito sabe, está na memória da gente. É minha responsabilidade ler para ter conhecimento, praticar o que aprende, não ser levado pelo vento. Leia livros, coma livros, para adquirir conhecimento. Cíntia Cardoso. Parabéns, Cíntia. Belíssima poesia, belíssima poesia. Obrigada, Elton Salles. Então, gente, aqui, né, nós concluímos essa jornada da EPOCAM no ano de 2025, finalizando aqui na Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago, que é o berço de praticamente tudo, né? Foi um dos berços, né, da EPOCAM, a Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago. E aqui finalizamos essa entrevista com o nosso querido diretor Ginevaldo, Cíntia Cardoso. Tchau, gente. Um abraço para todos e até a próxima.